Olá, Giovana aqui, parte 2, seu cérebro e a meditação. Capítulo 6, 3 cérebros, pensar, fazer e ser. De modo geral, é apropriado comparar o cérebro de uma pessoa ao computador. E é verdade que seu cérebro já possui todo o hardware e o software que você necessitará para mudar seu eu e sua vida. Mas você sabe qual é a melhor maneira de usar esse hardware para instalar novos softwares? Imagine dois computadores com hardware e software idênticos, um nas mãos de um técnico novato e outro utilizado por um operador de computadores experiente. O iniciante tem pouco conhecimento sobre os tipos de coisa que um computador pode fazer, que dirá como fazê-las. Colocado de forma simples, a intenção por trás da parte 2 é fornecer informações pertinentes sobre o cérebro, de modo que quando você, na condição de operador, começar a utilizar o processo meditativo para mudar sua vida, saiba o que é preciso acontecer em seu cérebro e em suas meditações e o porquê. Mudança acarreta novos modos de pensar, fazer e ser. Se você sabe dirigir um carro, provavelmente já experimentou o exemplo mais elementar de pensar, fazer e ser. De início, você tinha de pensar em cada ação que executava e em todas as regras do trânsito. Mais adiante, você ficou relativamente proficiente na direção, contanto que prestasse atenção consciente do que estava fazendo. Por fim, virou um motorista. Sua mente consciente foi para o banco do passageiro e desde então sua mente subconsciente provavelmente ocupa o assento do motorista na maior parte do tempo. Dirigir se tornou automático e uma segunda natureza. Muito do que você aprende é mediante essa progressão de pensar, fazer e ser, e as três áreas do cérebro facilitam esse modo de aprendizado. No entanto, sabia que é possível ir diretamente do pensar para o ser e que é provável que você já tenha tido essa experiência em sua vida? Com a meditação do cerne deste livro, este capítulo fornecerá um prelúdio. Você pode ir do pensar na pessoa ideal que quer se tornar diretamente para ser essa nova pessoa. Essa é a chave da criação quântica. A mudança começa toda com o pensar. Podemos formar imediatamente novas conexões e circuitos neurológicos que refletem nossos novos pensamentos. E nada deixa o cérebro mais estimulado do que aprender a assimilar conhecimento e experiências. Esses são os afrodisíacos do cérebro. Ele afaga cada sinal que recebe dos 5 sentidos. A cada segundo processa bilhões de bytes de dados. Analisa, examina, identifica, extrapola, classifica e armazena informações que consegue recuperar para nós quando necessário. O cérebro humano é verdadeiramente o supercomputador definitivo deste planeta. Como há de recordar, a base para o entendimento de como você pode efetivamente mudar sua mente é o conceito de hardware. Como os neurônios se envolvem em relacionamentos habituais de longo prazo. Já comentei sobre o aprendizado Hebbiano, que decreta: células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas. Os neurocientistas acreditavam que após a infância, a estrutura cerebral era relativamente imutável. No entanto, novas descobertas revelam que vários aspectos do cérebro e do sistema nervoso podem mudar estrutural e funcionalmente, incluindo o aprendizado, a memória e a recuperação de uma lesão cerebral ao longo da idade adulta. Mas o oposto também é verdadeiro. Células nervosas que não mais disparam juntas não mais se conectam. Se você não usa, você perde. Você pode até enfocar o pensamento consciente para desconectar ou desligar conexões indesejadas. Assim, é possível soltar-se de alguns trecos a que você esteve preso e que influenciam seu modo de pensar, agir ou sentir. O cérebro reconectado não vai mais disparar de acordo com a circuitaria do passado. A dádiva da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reconectar e criar novos circuitos em qualquer idade, como resultado do input do ambiente e de nossas intenções conscientes, é que podemos gerar um novo nível mental. Há uma espécie de fórum antigo que vem ao novo, neurológico, processos que os neurocientistas denominam de aparar e brotar. É o que chamo de desaprender e aprender, que cria a oportunidade para ascendermos acima de nossas atuais limitações e sermos maiores do que nosso condicionamento ou circunstâncias. Ao criar um novo hábito de sermos nós mesmos, estamos essencialmente assumindo o controle consciente do que se tornou um processo inconsciente de ser. Em vez de a mente trabalhar rumo a um objetivo, não serei uma pessoa furiosa e o corpo rumo ao outro, vamos continuar furiosos
e permanecer banhados nas substâncias químicas familiares. Queremos unificar a intenção da mente com as respostas do corpo. Para fazer isso, devemos criar um novo modo de pensar, fazer e ser. Dado que para mudar nossas vidas, temos primeiro que mudar nossos pensamentos e sentimentos. Depois fazer alguma coisa, mudar nossas ações ou comportamentos, para ter uma nova experiência que, por sua vez, produz um novo sentimento. E então memorizar o sentimento até migrarmos para um novo estado de ser, onde mente e corpo são unos. Pelo menos temos algumas coisas que nos ajudam. Além de o cérebro ser neuroplástico, poderíamos dizer que temos mais de um cérebro com o que trabalhar. Na verdade, temos 3 cérebros. Para os nossos propósitos, este capítulo limitará o foco às funções dos 3 cérebros, relacionadas especificamente a quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Como uma nota pessoal, constato que estudar o que o cérebro e os outros componentes do sistema nervoso fazem por nós é uma exploração interminavelmente fascinante. Meu primeiro livro, Evolui Your Brain, cobriu esse tópico com mais detalhes do que o necessário a nossos propósitos aqui. Existem fontes adicionais de estudo em meu site, www.drjoedispenza.com, e com certeza várias outras excelentes publicações e sites estão disponíveis àqueles que desejam aprender mais sobre o cérebro, a mente e o corpo. Os 3 cérebros: neocórtex, primeiro cérebro, cérebro límbico, mesénfalo, segundo cérebro, visão segmentada, cerebelo, terceiro cérebro, visão total. Do pensar ao fazer, o neocórtex processa conhecimentos, depois nos incita a viver o que aprendemos. Nosso cérebro pensante é o neocórtex, a cobertura exterior do cérebro semelhante a uma noz. Hardware neurológico mais avançado e recente da humanidade, o neocórtex acomoda a mente consciente, nossa identidade e outras funções cerebrais elevadas. O lobo frontal, discutido em capítulos anteriores, é uma das 4 partes do neocórtex. Essencialmente, o neocórtex é o arquiteto ou designer do cérebro. Permite que você aprenda, lembre, raciocine, analise, planeje, crie, especule possibilidades, invente e se comunique. Como é a área onde se registram dados sensoriais, tais como os que você vê e ouve, o neocórtex conecta a realidade externa. No geral, o neocórtex processa conhecimento e experiências. Primeiro você coleta conhecimento na forma de fatos ou informações semânticas, conceitos ou ideias filosóficas ou teóricos que você aprende intelectualmente, incitando o neocórtex a adicionar novas conexões e circuitos sinápticos. Segundo, quando decide personalizar ou aplicar o conhecimento que adquiriu, demonstrado que aprendeu, você invariavelmente cria uma nova experiência. Isso provoca a formação de padrões de neurônios chamados de redes neurais no neocórtex. Essas redes reforçam os circuitos do que você aprendeu intelectualmente. Se o neocórtex tivesse um lema, poderia ser: o conhecimento é para a mente. Colocado de maneira simples, o conhecimento é o precursor da experiência. Seu neocórtex é responsável por processar ideias que você ainda não experimentou, que existem como potencial para você adotar em algum momento futuro. À medida que cogita novos pensamentos, você começa a pensar em modificar seu comportamento, de modo que possa fazer algo diferente quando a oportunidade chegar, para obter um novo resultado. Quando você altera suas ações rotineiras e comportamentos típicos, algo diferente do normal deve acontecer, o que produzirá um novo evento para você experimentar. De novos eventos a novas emoções, o cérebro límbico produz substâncias para ajudar a lembrar das experiências. O cérebro límbico, também conhecido por cérebro mamífero, localizado sobre o neocórtex, é a área mais desenvolvida e especializada do cérebro em mamíferos não humanos, golfinhos e primatas superiores. Pense no cérebro límbico como cérebro químico ou cérebro emocional. Quando você está no meio da nova experiência e seus sentidos enviam um fluxo rápido de informações correspondentes do mundo externo para o neocórtex, as redes neurais do neocórtex organizam-se para refletir o evento. Com isso, a experiência enriquece o cérebro ainda mais do que um novo conhecimento. No momento em que essas redes de neurônios disparam com um padrão específico da nova experiência, o cérebro emocional produz e libera substâncias químicas na forma de peptídeos.
Esse coquetel químico tem uma assinatura específica que reflete as emoções que você está tendo no momento. Como você sabe, emoções são o produto final das experiências. Uma nova experiência cria uma nova emoção, que sinaliza novos genes de novas formas. Com isso, as emoções sinalizam o corpo a registrar o evento quimicamente, e você começa a incorporar o que está aprendendo. No processo, o cérebro límbico ajuda na formação de memórias de longo prazo. Você consegue lembrar melhor de qualquer experiência porque consegue recordar como se sentia emocionalmente enquanto o evento estava ocorrendo. O neocórtex e o cérebro límbico juntos nos permitem formar memórias declarativas, significando que podemos declarar o que aprendemos ou experimentamos. Você pode ver então como somos marcados emocionalmente por experiências extremamente carregadas. Todas as pessoas casadas conseguem contar onde estavam e o que faziam quando foram pedidas em casamento. Talvez estivessem saboreando uma ótima refeição na área ao ar livre de seu restaurante favorito, sentindo a brisa refrescante de um entardecer de verão e desfrutando o pôr do sol, embaladas pelo som de cordas de uma peça de Mozart, tocando suavemente ao fundo, quando o acompanhante do jantar ajoelhou-se e ofereceu a caixinha preta. A combinação de tudo que estava experimentando naquele momento fez com que se sentissem muito diferentes do eu normal. O equilíbrio químico interno, típico que a identidade do eu dessas pessoas havia memorizado, foi a nocaute com o que viram, ouviram e sentiram. De certa forma, elas despertaram dos estímulos ambientais rotineiros, familiares, que normalmente bombardeiam o cérebro e nos levam a pensar e sentir de modo previsíveis. Novos eventos nos surpreendem a ponto de ficarmos mais atentos ao momento presente. Se o cérebro límbico tivesse um lema, poderia ser: a experiência é para o corpo. Se o conhecimento é para a mente e a experiência é para o corpo, quando você aplica o conhecimento e cria uma nova experiência, ensina ao corpo o que a mente aprendeu intelectualmente. Conhecimento sem experiência é meramente filosofia. Experiência sem conhecimento é ignorância. Deve haver uma progressão. Você precisa obter conhecimento e vivenciá-lo, adotá-lo emocionalmente. Se você me acompanhou enquanto discuti como mudar sua vida, aprendeu como obter conhecimento e então agir para ter uma nova experiência, o que produz um novo sentimento. A seguir, você tem de memorizar esse sentimento e transferir o que aprendeu da mente consciente para o subconsciente. Você já tem o hardware para fazer isso na terceira área cerebral que discutiremos. Do pensar e fazer para o ser. O cerebelo armazena pensamentos, atitudes e comportamentos habituais. Lembra de meu comentário sobre a experiência corriqueira de não conseguir lembrar de um número telefônico, da senha do caixa eletrônico automático ou da combinação do cadeado, mas praticar com tanta frequência que o corpo sabe melhor que o cérebro e nossos dedos automaticamente conseguem executar a tarefa? Isso pode parecer uma coisa sem importância, mas quando o corpo sabe tanto quanto ou mais que a mente consciente, quando você consegue repetir uma experiência voluntariamente, sem muito esforço consciente, você memorizou a ação, comportamento, atitude ou reação emocional até que isso se tornou uma habilidade ou hábito. Quando atingiu esse nível de habilidade, você migrou para o estado de ser. No processo, ativou a terceira área cerebral que desempenha um papel principal na mudança de sua vida, o cerebelo, que acomoda o subconsciente. Região mais ativa do cérebro, o cerebelo está localizado na parte traseira do crânio. Pense nele como um microprocessador e centro de memória do cérebro. Cada neurônio do cerebelo tem o potencial de se conectar a pelo menos 200 mil e até 1 milhão de outras células para processar equilíbrio e coordenação, percepção da relação espacial das partes do corpo e execução de movimentos controlados. O cerebelo armazena certos tipos de ações e habilidades simples, bem como atitudes conectadas, reações emocionais, ações repetidas, hábitos, comportamentos condicionados e reflexos inconscientes e habilidades que dominamos e memorizamos. Possuindo uma espantosa capacidade de armazenagem de memória, facilmente faz o download de várias formas de informações aprendidas para estados programados de mente e corpo. Quando você está em um estado de ser, começa a memorizar um novo eu neuroquímico. Nesse momento, o cerebelo assume o controle, tornando o novo estado uma parte implícita de sua programação subconsciente. Estudos científicos da formação do hábito incluem uma parte adicional do cérebro chamada glândulos da base,
que trabalha junto na programação. Para nossos propósitos, apenas faremos esse registro. O cerebelo é o local das memórias não declarativas, significando que você fez ou praticou algo tantas vezes que não precisa pensar a respeito. Tornou-se tão automático que é difícil declarar ou descrever como fazê-lo. Quando isso acontece, você chega a um ponto em que a felicidade, ou qualquer que seja a atitude, comportamento, habilidade ou traço que esteve enfocando e ensaiando mental e fisicamente, torna-se um programa inato e memorizado do novo eu. Vamos utilizar um exemplo factível para examinar na prática como esses três cérebros nos conduzem do pensar para o fazer e para o ser. Primeiro veremos como, por meio de ensaios mentais conscientes, o cérebro pensante, neocórtex, utiliza o conhecimento para ativar novos circuitos sob novas formas para compor uma nova mente. Depois, nosso pensamento cria uma experiência e, via cérebro emocional límbico, produz uma nova emoção. Nossos cérebros do pensamento e do sentimento condicionam o corpo a uma nova mente. Finalmente, se atingimos o ponto em que mente e corpo trabalham como um, o cerebelo possibilita memorizar um novo eu neuroquímico e agora nosso estado de ser é um programa inato em nosso subconsciente. Um exemplo real dos três cérebros em ação. Como um exame prático dessas ideias, suponha que você recentemente leu alguns livros provocadores de reflexão sobre compaixão, incluindo um do Dalai Lama, uma biografia de Madre Teresa e um relato da obra de São Francisco de Assis. Esse conhecimento permitiu pensar fora da caixa. Ler todo esse material forjou novas conexões sinápticas em seu cérebro pensante. Essencialmente, você aprendeu sobre a filosofia da compaixão, por meio das experiências de outras pessoas, não das suas. Além disso, você sustentou essas conexões neurais, revisando o que aprendeu no dia a dia. Você está tão entusiasmado que está resolvendo todos os problemas de seus amigos, oferecendo conselhos e sendo admirado. Você se tornou um grande filósofo intelectualmente. Você entende do assunto. Enquanto está dirigindo do trabalho para casa, sua esposa liga para dizer que você foi convidado para o jantar com sua sogra dali a 3 dias. Você sai da estrada e já está pensando na intensidade com que detesta sua sogra desde que ela magoou seus sentimentos há 10 anos. Logo tem uma imensa lista mental. Você jamais gostou do jeito opinioso dela, do modo como interrompe as outras pessoas, do cheiro, até da comida dela. Sempre que está perto dela, seu coração acelera, sua mandíbula enrijece, seu rosto e corpo ficam tensos, você fica nervoso e somente quer cair fora. Ainda sentado no carro, você lembra dos livros sobre a filosofia da compaixão e pensa no que aprendeu teoricamente. Então lhe ocorre: se eu tentar aplicar o que li nesses livros, talvez possa ter uma nova experiência com minha sogra. O que aprendi que posso personalizar para mudar o resultado desse jantar? Ao cogitar a aplicação desse conhecimento com a sua sogra, algo maravilhoso começa a acontecer. Você decide não reagir com seu conjunto típico de programas automáticos. Em vez disso, começa a pensar em quem você não quer mais ser e em quem quer ser. Você se pergunta: como não quero me sentir, como não agirei quando a ver? Seu lobo frontal começa a esfriar os circuitos neurais conectados ao antigo eu. Você está começando a desconectar ou podar aquele funcionamento como identidade do antigo eu. Você poderia dizer que, como seu cérebro não está disparando do mesmo modo, você não está mais criando a mesma mente. A seguir, você revisa o que aqueles livros dizem para ajudar a planejar como você quer pensar, sentir e agir em relação à sogra. Você se pergunta: como posso modificar meu comportamento, minhas ações e minhas reações, de modo que minha nova experiência conduza a um novo sentimento? Aí você se imagina cumprimentando e abraçando a sogra, fazendo perguntas sobre coisas que sabe, que a interessam e elogiando o novo corte de cabelo ou os novos óculos. Nos dias seguintes, enquanto ensaia mentalmente seu novo ideal de eu, você continua a instalar mais hardware neurológico, de modo que terá os circuitos apropriados apostos, de fato, um novo programa de software, quando efetivamente interagir com a sogra.